Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para darmos continuidade aos objetos de conhecimento, ao estudo dos objetos de conhecimento do nosso componente curricular de didática. Hoje, prosseguiremos estudando sobre a didática no Brasil. Daí porque temos esta aula como sendo Didática no Brasil 2. Isso por se tratar da segunda aula dentro dessa temática. Vamos lá, então? E começamos aqui já trazendo uma afirmação de Garcia, na sua obra de 1995, na página 78, ele já afirma que a didática ela surgiu como curso e disciplina escolar com a organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Isso acontece aí pelo decreto 1190, lá em abril de 1939. Vejam que em 1939 cria-se essa primeira faculdade, né, de filosofia no Brasil, e com a criação dessa faculdade no Brasil, a didática ela vem como uma disciplina dentro dessa faculdade de filosofia. Então, para a gente ir entendendo melhor como ela vai se. Nós vimos lá o surgimento da didática em 1848, vimos o método Lacan na aula anterior, retomado lá em 1827, e aqui em 1939 ela se torna como sendo essa disciplina escolar dentro dessa organização. Tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Segundo o Garcia, ele vai dizer que essa Faculdade Nacional de Filosofia ela foi organizada e compreendendo dentro de quatro sessões que são fundamentais, onde se organiza essa faculdade. Tinha a seção de filosofia, a seção de ciência, a seção de letras e a seção de pedagogia. Aí veja que, hoje a gente chama cursos, né? Veja que, sendo que cada uma dessas sessões, elas poderiam corresponder a um ou mais curso, né? Então, a seção de ciência, a seção de letras, a seção de pedagogia, a seção de filosofia, sendo que em cada uma dessas sessões poderia ocorrer mais de um curso dentro desta Faculdade Nacional de Filosofia, aí fundada em 1939. Né? Prosseguindo aqui, o Garcia ele vai dizer ainda que há uma sessão especial de didática, a qual correspondia ao curso de didática. Né? Então, veja, tinha um curso específico, correspondia a um curso de didática com a duração de 1 ano dentro daquelas sessões que nós acabamos de falar, abrangendo aí as seguintes disciplinas, aqui se chama disciplinas, né, que eram responsáveis pela totalidade da formação pedagógica do candidato à licenciatura. Então, vejam, existia a didática geral dentro desse curso de didática, a didática geral, a didática especial, psicologia educacional, justamente para entender um pouco melhor a criança, a administração escolar, voltada para a compreensão de como se organiza o espaço escolar, as instituições escolares, né? Fundamentos biológicos da educação, ou seja, aí vai trabalhar com. Aqui nós estamos vendo que temos os fundamentos biológicos da educação e também os fundamentos sociológicos da educação. Vejam que nós temos aí, hoje o povo, as pessoas estão discutindo um tema que está muito em voga, principalmente nos cursos de saúde, né? Que é a saúde única. E a saúde única, ela trabalha dentro desses 3 eixos específicos, com a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. Então, quando a gente olha aqui, fazendo, sem querer forçar a barra, né? Mas olhando isso aqui, lembrando de uma palestra que eu assisti agora essa semana, sobre a saúde única, nós temos aqui essa
dentro desse contexto, algo que pode se fazer um link. A psicologia educacional, essa preocupação em compreender o ser humano, a administração escolar, essa preocupação em compreender o espaço, então diz respeito ao meio ambiente, fundamentos biológicos da educação. Isso aqui compreende não só o ser humano, mas compreende também fauna e flora, principalmente quando se estuda biologia, né? E aqui os fundamentos sociológicos, que é essa chamada, essa pegada de compreender como a sociedade está organizada. Então, aqui temos, fazendo um link com essa questão de saúde única, aparece de forma, é claro, que para quem não assistiu e nem discutiu a temática de saúde única, isso não vai fazer esse link de imediato. Para quem já viu, já dá para fazer esse link aqui, nesse período existente, quando cria essa escolas aqui e esse curso de didática, que foi lá criado pela Faculdade Nacional de Filosofia em 1939. Né? A didática no Brasil. Veja que, ao se constituir como um curso de licenciatura, lá em 1939, e mais tarde como disciplina dos cursos de formação de professores em nível acadêmico, suas preocupações foram reduzidas como ensinar. Veja que aqui aí já tem uma retração, que agora a preocupação da didática é saber como vamos ensinar, como vamos trabalhar, como vamos possibilitar para que as pessoas aprendam, como eu vou trabalhar e que esse meu trabalho, a forma de como eu vou trabalhar, vai possibilitar as pessoas aprenderem com mais facilidade. Então, dentro dessa concepção, ficaram aí centradas na transmissão de normas e regras do bem fazer, ou seja, como fazer bem, como eu trabalhar bem. E aí isso aqui entra muito a questão dentro, que aí pega a escola tradicional também, eu volto a falar aqui sobre ela, que é essa escola de muitos formulários para as pessoas preencher, para direcionar de que está fazendo bem o seu trabalho. O bem fazer, que são produzindo aí não só ações didáticas a serem realizadas pelos professores, como incutindo nesses professores uma única lógica de ver e estar no mundo. Ou seja, para eu ser um bom professor, eu tenho que utilizar esses formulários que estão sendo postos, que eu tenho que preencher, tenho que fazer, tenho que dar conta, tenho que organizar. Se eu não fizer isso a tempo e a hora, então eu não sou um bom professor. Então isso muda essa lógica de ver do professor se enxergar como ser e como estar no mundo, né? Ou seja, o pensamento liberal sobre a sociedade, a educação e a escola, a aprendizagem e o aluno. Então, a preocupação volta à forma como fazer e não o resultado do que eu estou fazendo, né? Qual a contribuição e o impacto do que eu estou fazendo. Segundo Santos e Oliveira, no Brasil, na década de 1950 até a década de 1970, a didática ela foi assumindo características gerais, né? Ou seja, privilégio do seu caráter metodológico, enquanto um conjunto de procedimentos e técnicas de ensino ou recursos vários que buscam garantir ou facilitar aí a aprendizagem dos alunos. Vem aí a defesa da concepção da neutralidade científica e pedagógica, né? Então, vem essa concepção de garantir e de facilitar esta aprendizagem dos alunos dentro dessa concepção de neutralidade científica, do professor, vamos trazer aqui instrumentos que dê conta para que o aluno possa aprender, e aí se tem essa neutralidade científica, né? E pedagógica também, não do professor querer se colocar como sendo o detentor de todo o conhecimento, mas o fazer dentro dessa ancoragem aqui que Santos e Oliveira nos traz, né? A didática é prescritiva
e o conteúdo discute basicamente questões de planejamento, execução e avaliação e a avaliação do processo pedagógico na sala de aula e dos elementos do ato didático, ou seja, objetivo, aluno, professor, matéria e método. Então, observe que isso passa a ser descritivo. É a receita, tem que ser, o trabalho docente tem que ser rigorosamente traçado dentro desses critérios aqui. Quando nós vamos ao médico, ele nos faz uma prescrição. E essa prescrição é de uma medicação, né? Então, a didática aqui era prescritiva, dizia o que o professor tinha que fazer, né? Então, veja que tinha que ter o objetivo, tinha que ter o aluno, o professor, a matéria, né? Que os conteúdos, né, que se chama de matéria, ou seja, a matéria que era a disciplina que o professor estava trabalhando, né, e o método que vai ser utilizado, então já vinha tudo direcionado pela didática, né? Temos aqui as abordagens da didática, elas foram apresentando diferentes propostas na educação brasileira, e aí, em especial, em duas chamadas, né? Chamada por Candu, de a humanista, a qual teria predominado de 1945 até 1960, e também a tecnicista, que predominou de 1960 a 1968. Então, temos aqui essa didática, essa abordagem, dentro desse período histórico que nos traz Candu, ou Kandal, né? Dependendo, se você for falar aqui à luz do português, Kandal ou Candu, dentro da concepção do francês, né? E aqui nós tínhamos essa formação humanística. Há uma preocupação em formar esse cidadão mais humano, essa formação humanística mais integral do homem, e a formação tecnicista. Veja que nesse período aqui existiam duas escolas no Brasil. Existiam os cursos que eram destinados para esta formação humanista, onde os filhos da elite estudavam, porque esses cursos humanistas eles davam o passaporte para que esses estudantes ingressassem na universidade, nos cursos, na educação superior. E o outro direcionado para a educação tecnicista, que era a educação para formar o trabalhador para o mercado de trabalho. Esta educação técnica, neste período histórico aqui de 45 a 60, não dava ao estudante que fazia, mesmo sendo um ensino médio mais técnico, ele não tinha a possibilidade de ir para a universidade, a menos que ele voltasse a estudar os componentes curriculares, ou as disciplinas, né, ou as matérias, como eram chamadas, existentes nos cursos da formação humanista, né? Então, Candu, ela traz aí essa explicação de que a didática ela apresenta aí essas duas propostas, essas diferentes propostas aí, que são basicamente essas duas neste período, né? A didática no Brasil aí a partir da década de 70 é concebida como sendo uma estratégia para alcance dos produtos previstos para o processo de ensino-aprendizagem, não? E se passa a confrontar o enfoque sistêmico e não sistêmico. Então, ela já tem uma abertura maior aí dentro desse enfoque sistêmico e não sistêmico. E aí, como vamos compreender isso? Veja que se, dentro do enfoque sistêmico, se uma fazia enfatizava objetivos gerais, que era formulado de forma vaga, o outro, né, assistêmico, ele já enfatizava objetivos específicos e operacionais. Então, se um desses modelos que foram apresentados enfatizava o processo, o outro já enfatizava o produto. Então, veja que aí nós temos essa diferença dentro dessas duas proposituras aqui, que era esse enfoque aqui visto dentro dessa didática, concebendo aqui
esse sistêmico e o não sistêmico, né? Então, observe aqui que temos parte de um enfoque da avaliação baseada na norma, né? Então, de acordo com as normas, o outro já vai enfatizar a avaliação baseada nos critérios. Quais os critérios que eu utilizo para fazer a avaliação? Conhecendo e sabendo, compreendendo de que a construção de conhecimento ela ocorre de maneiras diferentes e dentro de um processo e de tempos diferentes também, de uma pessoa para outra. Então, uma se baseava na norma, a outra se baseava aí nos critérios que eu vou utilizar, porque às vezes sabemos de algo, mas de acordo com a norma que for nos solicitar esse saber, eu posso não dar uma boa resposta. Mas, se tiver critérios, outros critérios, eu posso trazer a resposta satisfatória, né? Então, a didática no Brasil, se no primeiro o tempo é fixo, né, no sistêmico, o segundo tende a trabalhar a variável do tempo, ou seja, esse tempo que cada um precisa para a compreensão. Se um enfatiza aí a utilização dos mesmos procedimentos e materiais por todos os alunos, o não sistêmico ele vai variar aí os procedimentos e materiais segundo os indivíduos. Alguém tem facilidade para utilizar uma forma, outro tem para utilizar outra forma, um é melhor nas exatas, outro é melhor na área de humanas, outro das ciências da terra, outro das ciências da natureza. Então, vamos trabalhar de acordo com essas potencialidades dos indivíduos, né? Nas vertentes e ou perspectivas tecnicista e tecnológica, quando nós falamos aqui tecnicista e tecnológica, quando nós fazemos cursos tecnólogos, nós estamos trabalhando em uma concepção até tecnicista também, formar para uma finalidade específica. Nós estamos em um curso tecnólogo de segurança pública, então nós estamos tendo objetos de conhecimento dentro dos componentes curriculares da estrutura curricular do curso, esses componentes curriculares voltados para a formação deste profissional tecnólogo em segurança pública, né? Então, vejam que dentro desse aparato tecnológico, a didática assume um papel apolítico, por não refletir sobre as práticas reais do cotidiano. Ou seja, porque dentro dos instrumentos tecnológicos, nós temos que formatar isso, tem que ter uma formatação. E essa formatação leva-se em consideração a finalidade daquilo que estamos fazendo. Então, ela deixa um tanto quanto mais, não vou dizer mais fechado, porque dá oportunidade para as pessoas, onde elas estiverem, igual vocês estão aí, nos municípios onde foram alocados para o trabalho, o exercício dessa digna função, digna e maravilhosa e necessária função que vocês exercem, e nós estamos aqui usando os recursos tecnológicos para chegar até vocês, mas precisa ter toda uma formatação, né? Para que vocês possam acessar os objetos de conhecimentos, ressignificar esses objetos e construir os conhecimentos necessários a essa formação de vocês. Então, vejam que assume um papel apolítico, por não refletir sobre as práticas, né? Não temos muito essa questão dessa reflexão sobre a prática, mas do atender a forma de fazer e de atingir o objetivo necessário, não? Vamos prosseguir aqui. A desvinculação entre a teoria e a prática pedagógica reforça o formalismo didático, né? Os planos são elaborados segundo as normas previstas pelos cânones didáticos, quando muito o discurso dos professores é afetado, mas a prática pedagógica permanece intocada, né? Então, nós temos aí essas situações dentro dessa ancoragem na utilização das questões técnicas e tecnológicas, não?
Veja que é necessário repensar aqui a didática no Brasil no final do século XX e início do século XXI, repensar a razão teórica, a razão prática da didática para o alcance do fazer didático que nos liberta da abstração pedagógica e do obscurantismo, né, cultural, tão evidente em seus conteúdos programáticos, o que é possível acrescentando a teoria didática à dimensão político-social. É necessário que, dentro desta concepção da didática, da estruturação de como fazermos para possibilitarmos a construção do conhecimento, levar em consideração essa dimensão político-social, as questões políticas e sociais que envolvem os sujeitos com os quais estamos a trabalhar, né? Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula, desejando a vocês muito sucesso, bons estudos, uma excelente aprendizagem. Nos veremos nas nossas próximas aulas. Tchau, pessoal!